Brasília, 2h45, portanto, faltam aí 15 minutos para essa cerimônia de reinício, de retomada dos trabalhos do Legislativo, cerimônia que dá início ao ano legislativo. Vamos então ao Salão Verde, saber como está a movimentação por lá com a repórter Cláudia Brasil. Olá, Cláudia. Oi, Lincoln. Olha, a movimentação já está bem mais intensa. Faltando 15 minutos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, já chegou, assim como o ministro-chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante. E eu aqui estou com o deputado Rubens Bueno, que é líder do PPS, e ele estava passando por aqui, eu virei para ele e falei assim: deputado, o senhor está indo para algum compromisso muito importante? Ele falou sim, abertura do ano legislativo. E é exatamente, deputado, sobre esse ano legislativo, esse ano de 2015, que eu queria ver com o senhor o seguinte: o PPS tem projetos claros, já isso fechado na bancada, que gostaria de ver aprovados, ou enfim, temas que precisam ser tratados pelo Parlamento Brasileiro e aí particularmente pela Câmara dos Deputados? Boa tarde. Boa tarde, sim, sem dúvida. Nós temos já uma discussão iniciada hoje com a bancada e com professores universitários, sociólogos, cientistas políticos, para indicarmos caminhos de grande discussão. Por exemplo, o governo manda um ajuste fiscal. Quantas vezes o governo do PT já mandou ajuste fiscal para esta casa? Nada mais do que remendos. Remendos para cobrir e tapar o furo daqueles que gastaram mais do que arrecadaram, como aconteceu em 2014 com a presidente Dilma. Então nós estamos discutindo agora, por que não começar a discutir a tributação, imposto sobre grandes fortunas? Começamos a discussão hoje e já estão preparando, inclusive, um projeto nesse sentido. Agora, deixa eu só fazer uma rápida interrupção. Especificamente seria um projeto para isso, ou o PPS defende também algo um pouco mais amplo, que seria a reforma tributária, mas aí esbarra sempre naquele problema que é uma eterna negociação que parece nunca ter fim quando se fala de uma reforma ampla na área de tributação? Nós defendemos sempre a reforma tributária. A presidente Dilma esteve aqui exatamente há 4 anos, na sua posse, dizendo que a sua prioridade era a reforma tributária, e não fez. Está aí o remendo do ajuste fiscal. Então o que é que nós estamos discutindo? Reforma tributária, reforma política, sindical e trabalhista. Nós temos grandes discussões e temos propostas, temos até livros publicados sobre isso. O que acontece é que o governo, que tem 400 deputados, tinha até então, não conseguiu fazer as reformas importantes. Então nós temos que trazer a debate agora, quando a oposição cresceu, e cresceu bastante, não só em número, mas em qualidade, para que esse debate seja um debate efetivo, que mostre que o país precisa ter estabilidade a curto, médio e longo prazo, fazendo as reformas para modernizar o país. O senhor falou da questão da reforma trabalhista e há em curso uma discussão intensa em relação a algumas situações relativas ao trabalhador, a questão do seguro-desemprego, por exemplo. O PPS tem uma posição oficial já fechada sobre isso? É claro, nós não vamos penalizar quem trabalha. O governo gastou mais do que arrecadou e os números estão aí. Aí você vai buscar a rubrica, está em outras despesas. Nós queremos clareza nisso. Quais outras despesas que gastaram bilhões a mais do que arrecadou em 2014? Primeiro, essa clareza. Segundo, nós temos que buscar outras fontes para cobrar efetivamente o que tem que ser cobrado e não penalizar o trabalhador. Nós vamos votar contra esse projeto da situação em que ele está, mas vamos apresentar alternativas. Deputado Rubens Bueno, o que esperar desse ano de 2015, aí de uma forma um pouco mais geral, com o novo presidente na casa, deputado Eduardo Cunha? Olha, é a vitória do Parlamento Brasileiro, O deputado Eduardo Cunha se elegeu e se elegeu com o apoio da maioria da casa. Nós apoiamos o Júlio Delgado, não conseguiu, Arlindo Guinalha. São quadros, Chico Alencar, são quadros, E quem ganhou? Eduardo Cunha. É a vitória do Parlamento Brasileiro e uma grande derrota do governo, que não tem ainda a compreensão do que está acontecendo com o Brasil e com essa base aqui no Congresso. Deputado Rubens Bueno, muito obrigada pela sua participação, um bom ano para o senhor e um bom novo mandato. Obrigada. Muito obrigado, um prazer muito grande. Voltamos então ao estúdio, Lincoln.